Pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos começar uma nova etapa e essa etapa eu vou dividir em algumas videoaulas. A etapa relativa à chamada Revolução Inglesa. Lembrando que essa revolução ela vai ter um período bem longo. Ela começa exatamente em 1640 e vai até 1889 com a assinatura da Declaração dos Direitos, Bill of Rights. Ok? Então, nossa primeira etapa, inclusive eu coloquei aqui parte 1. Essa parte 1, na verdade, nós iremos fazer essa ideia aqui, ó. Nós vamos contextualizar o movimento, contextualizar todo o processo revolucionário e contextualizar a partir de algumas premissas, tá bom? Pensemos. A Revolução Inglesa, inclusive, alguns pensadores, a exemplo do Christopher Hill, num livro notável sobre o movimento, um livro denominado O Mundo de Ponta Cabeça, ele coloca, inclusive em alguns momentos, ele chama de revoluções inglesas, por termos vários períodos, vários processos entre 1640 e 1689. Tá bom? Então, pensemos a princípio que a Inglaterra, se formos ao século XVII, ela tem dois momentos. Quando a Inglaterra estava comandada pela dinastia, pela família Tudor, nós podemos encontrar nesse momento um período, a família Tudor consegue, entre outras coisas, organizar um processo de relativa harmonia entre as elites. Então vamos partir de uma primeira premissa. A família Tudor, ou os membros da dinastia Tudor, eles conseguiam realizar essa relativa paz entre as elites, lembrando que quando nós colocamos elites aqui, nós estamos falando do próprio rei, né, da própria realeza enquanto instituição, da burguesia enquanto grupo, né, que está começando nesse momento a ter uma força e uma força significativa pelo comércio, que é a principal atividade da burguesia, e por que não dizer a própria nobreza. Alisson, por que esses três grupos sociais se apresentam nesse momento como grupos que estão em uma determinada harmonia, em uma completa harmonia entre si? Porque o governo, né, os Tudors, a dinastia Tudor, ela consegue governar fazendo com que os interesses desses três grupos sejam interesses bem parecidos. Por isso que nós temos uma determinada harmonia. Só que eu preciso lembrar que a partir desse momento aqui nós temos o quê? Com a morte de Elizabeth, que é a última Tudor, tá? Ela não deixa herdeiros, né? Ela não casou. E aí o que é que acontece? Quando ela não deixa herdeiros, quem assume o trono é o primo dela, o James Stuart, ou simplesmente o Jaime Stuart. Então, na passagem da dinastia Tudor para a dinastia Stuart, nós vamos ter um ponto de reflexão. E aí, qual a reflexão que a gente vai colocar? Que enquanto a dinastia Tudor, ou na dinastia Tudor, nós tínhamos um período de relativa harmonia entre as elites, a partir da dinastia Stuart, a partir da família Stuart, que é uma família da Escócia, nós começaremos a ter um processo de início de conflitos. E esses conflitos, na verdade, acontecem basicamente por causa dessa questão que eu coloquei para vocês aqui no quadro, por causa dessa tentativa de reforço do poder real, do poder do rei. E a primeira pergunta importante que a gente pode fazer é a seguinte: eu preciso, a partir desse momento, apagar esse primeiro momento aqui, para que a gente, inclusive, pense um pouco sobre essa tentativa de reforço do poder real, como é que, de certa forma, ela vai funcionar nesse contexto. Pensemos. A Inglaterra, nesse momento, ela é comandada pelo seu monarca, só que, historicamente, o poder desse monarca ele é dividido com uma instituição chamada de parlamento.
Este parlamento, lá na Inglaterra, é dividido entre Câmara dos Lordes, tá? Como eu estou colocando aqui para vocês, e Câmara dos Comuns. Nesse contexto, poderíamos fazer uma outra divisão, onde a Câmara dos Lordes seria exatamente aqueles que participavam deste grupo social, da nobreza, e os comuns seriam basicamente a burguesia ou outros grupos sociais, a exemplo de um grupo que a gente vai chamar aqui de gentry, que seria também uma nobreza, mas uma nobreza com a mentalidade burguesa de valorização do comércio, de valorização das atividades capitalistas como um todo, de valorização do lucro, de acumulação de capitais, de mercantilização da terra e tudo mais. Bom, mas pensemos que além disso aqui, nós ainda temos uma outra possibilidade de visão. A maioria desses que são considerados nobres, eles são católicos. E grande parte dessa burguesia é exatamente o quê? É exatamente protestante. E além disso, pensem que o poder lá na Inglaterra, ele está organizado de tal forma que o rei, que a figura do rei ou a rainha, tanto faz, eles vão ser parceiros nesse processo de administração do Estado, como eu coloquei muito bem aqui para vocês no quadro. Tá bom? E aí, a partir de um determinado momento, qual é a grande questão que nós precisamos entender? A partir de um determinado momento, esse sinalzinho aqui, ele vai começar a mudar. A partir da dinastia Stuart, nós temos um processo de tensão entre rei e parlamento. E isso funciona da seguinte maneira. Pensemos. O primeiro rei Stuart que nós vamos estudar seria exatamente esse aqui, o Jaime I. O seu governo, ele vai de 1603 a 1625, o que não importa muito essa questão da data, né, de ficarmos presos à data, mas pensa que o principal ponto aqui de discussão é Jaime I, ele tenta colocar em prática uma coisa que vai ser chamada aqui de absolutismo de direito. Alisson, o que vem a ser esse absolutismo de direito? Absolutismo de direito, trocando em miúdos, é quando o rei, aqui, ele quer governar sem o parlamento. Absolutismo de direito pode ser entendido como sendo o quê? É o rei que quer governar sem o auxílio dessa instituição que é secular na Inglaterra. Tá? Essa coisa do rei mais um parlamento, mais uma comissão, mais um grupo de pessoas governando de certa forma harmônica, vem desde a Magna Carta de 1215, tá? Na estruturação do Estado inglês como um todo. Mas Jaime I, ele tenta colocar o absolutismo de direito, estou repetindo pela terceira vez, que é governar sem o parlamento. É governar sem a presença dessa instituição parlamento. E aí, observe o passo a passo. A primeira coisa é tentar colocar em prática o absolutismo de direito. A segunda, ele vai receber a oposição de qual grupo social? Da burguesia, que nesse momento já desponta como um grupo social bem importante, como um grupo social que está começando a pensar numa certa independência em relação ao Estado, em relação ao absolutismo. Certo? Já tem uma mentalidade, né, pré-liberal, vamos lembrar disso. E aí o rei, quando percebe essa oposição da burguesia, olha o ponto de reflexão aqui. O rei, no nosso caso, Jaime I, vai buscar nesse contexto apoio na nobreza, que é católica. E Alisson, como é que funciona isso? Para um pouco para pensar. Como é que o rei busca apoio na nobreza? Lembrem-se, se ele busca apoio na nobreza, a nobreza vai querer algo em troca.
E aí tem um dado importante que eu vou colocar aqui para vocês, ó. Ele busca apoio na nobreza católica e utiliza um aspecto que é um aspecto religioso. Observem, tenham muito cuidado nisso, anota no teu caderno. Como é que ele faz isso, Alisson? Lembrem-se que a religião inglesa, desde Henrique VIII, é o anglicanismo protestante. Nesse momento, Jaime I, ele faz o quê? Ele passa a valorizar os elementos da liturgia católica no culto anglicano. Se liga nessa ideia. O rei, repetindo, passa a valorizar elementos da liturgia católica no culto anglicano. É como se o rei estivesse fazendo o quê, professor? Fazendo com que o culto anglicano, que é protestante na sua raiz, parecesse muito mais uma missa católica. Para quê, Alisson? Para buscar apoio nessa nobreza que não vai abandonar o rei em nenhum momento. E nesse sentido, o que é que você tem? É nesse contexto aqui, ó, que, por exemplo, dentro da igreja anglicana, nasce uma seita. A seita, ó, chamado de puritanos. Ah, professor, quem são os puritanos? São aqueles anglicanos que querem uma religião anglicana puramente protestante, ou seja, sem características católicas. Gente, pensa numa coisa, é exatamente nesse momento de criação dos puritanos esses que não aceitam as medidas de Jaime I, que Jaime vai começar a expulsar esses puritanos, né, da Inglaterra, puritanos esses que vêm para a América, para povoar as 13 colônias, para fazer o processo de colonização das colônias inglesas na América. É nesse contexto aqui que nós temos isso. E aí é nesse contexto também que nós vamos começar a ter, olha para cá, ó, a seguinte possibilidade. Como a nobreza fica ao lado do rei, o parlamento torna-se necessariamente burguês. E aí nós temos um dado interessante aqui para a gente. Ó, de um lado o rei, com a nobreza católica, e do outro lado a burguesia protestante, puritana, parlamentar. Nesse sentido, temos, a partir do governo do Jaime I, a nossa primeira relação de tensão entre o rei e o parlamento, entre o rei e a burguesia. Beleza? Depois que o Jaime morre, assume seu filho, Carlos I. E Carlos I, ele passa a radicalizar algumas ações. Como é que funciona isso, professor? Pensa no ano de 1629, como eu coloquei aqui para vocês. E em 1629, o que é que nós temos? O parlamento, colocar o pezinho aqui de parlamento, ó, faz um documento chamado de Petição dos Direitos. A Petição dos Direitos vinha exatamente para quê? Para dizer a Carlos I que ele não poderia ser um absolutista de direito. Que ele, enquanto rei, deveria governar com apoio de qual instituição? Do parlamento. Carlos I faz o que com a petição de direitos? Radicaliza. Ele rasga a petição de direitos. Por isso que eu pus aqui, ó. Período da radicalização das ações. Carlos I não aceita o pedido do parlamento para a redução dos seus poderes. Ele rasga o documento. E ainda mais, fecha a instituição parlamento. O parlamento que nesse momento apresentava-se nitidamente burguês. Carlos I, portanto, ele está concentrando os poderes nas suas mãos, sem precisar necessariamente do parlamento. Passados 11 anos, aqui ó, em 1640, o que é que vai acontecer? Carlos I precisa de dinheiro. E precisa de dinheiro para conter uma revolta que está acontecendo na Escócia. Revolta essa iniciada pelos puritanos escoceses, também chamados de presbiterianos.
estavam tentando se revoltar contra a Inglaterra. Só que Carlos I não tinha dinheiro e Carlos I teve a seguinte ideia: eu vou convocar o parlamento, composto por burgueses ricos, e vou pedir a esses burgueses financiamento para fazermos uma guerra contra a Escócia. Os burgueses aceitaram a convocação do parlamento, mas quando esse parlamento foi convocado pelo rei, o rei convoca o parlamento, e no momento em que o parlamento é convocado, esse mesmo parlamento, como eu disse para vocês em momentos anteriores, esse parlamento que é burguês nesse momento, por excelência, esse parlamento vai decretar guerra a Carlos I. E a partir do momento que ele decreta guerra ao rei, inicia o processo revolucionário na Inglaterra. Nós vamos trabalhar esse processo revolucionário em outras aulas. Queria dizer para vocês que o processo revolucionário inglês, ele é marcado por 4 fases significativas, onde a primeira já seria aqui, já começaria em 1640, tá bom? Quando você tem a chamada Revolução Puritana, que na próxima videoaula nós vamos trabalhar exatamente com essas fases. Então, a primeira fase é a Revolução Puritana. Como os puritanos vencem, nós vamos para a segunda fase, para a República Puritana. A terceira fase vai ser chamada de Restauração Stuart. E a quarta fase, e mais importante delas, vai ser chamada de Revolução Gloriosa. Então, lembrem-se, nessa aula fizemos um apanhado das contextualizações. E aí, para resumir, Alisson, quais são os 2 fatores primordiais para entendermos a Revolução Inglesa? Um fator religioso, que é quando o rei tenta colocar em prática liturgia católica em um culto anglicano, protestante, tá? E uma característica e uma causa política, que é quando o rei tenta colocar em prática o absolutismo de direito, que significava naquele momento governar sem a presença da instituição histórica secular chamada de parlamento. Então, para entendermos, para fecharmos essa primeira aula, se fosse perguntado para você quais as causas da Revolução Inglesa, causas políticas e causas religiosas, tá bom? Então, pensem um pouco nessas causas. A partir do momento que a burguesia se revolta contra o rei, essa burguesia que é puritana, que não aceita essas características, católicas no anglicanismo, e ela parte para a luta, ela parte para a guerra, e a partir de 1640 inicia todo o processo. Beleza? Então, na próxima aula nós vamos continuar com as fases da Revolução Inglesa e as suas consequências para a construção do mundo contemporâneo na Inglaterra. Beleza? Então, nos encontramos nas outras aulas para falar um pouco sobre essas fases e as suas maiores consequências. Um grande abraço!